Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, gente? Boa noite para quem está começando a assistir aqui mais um episódio do nosso podcast. Hoje no formato online, né, gente? Porque eu já falei aqui em um outro episódio que o que eu quero? Eu quero entrevistar gente desse mundo todo, né? E aí, como que a gente faz para estar em contato com esse pessoal de todo lugar? Da forma remota, né, gente? Então vamos aproveitar isso que a tecnologia nos dá. E aí, hoje, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo com a nossa convidada, eu já quero pedir para que você, dê um like nesse vídeo, para que você compartilhe ele com outras pessoas. Não esquece, gente, de se inscrever no canal. Se inscreve no canal. A gente vê que muita gente visualiza os vídeos, mas acaba esquecendo de se inscrever. Se inscreve, porque isso faz com o quê? Faz com que a gente tenha mais motivação ainda e vai ajudar muito para que a gente continue levando esse trabalho, que é um trabalho do quê? De informação. Informação para as pessoas que buscam conhecer mais sobre o autismo, sobre TDAH, altas habilidades, sobre outros transtornos do desenvolvimento, maternidade típica e atípica, né? E aí, mais uma propagandinha antes de a gente começar. Tá vendo que tem um QR Code aqui na tela? Esse QR Code, minha gente, é do meu livro que tá ali, ó, Mágicas de Mãe para Entender o Autismo, que é onde eu conto a minha história. É a nossa história, assim, a minha história que eu falo, né? Sobre essa caminhada, né, pelo diagnóstico do autismo, como que foi, né? Desde lá do será que é autismo até depois, até quando a gente fica ali, e agora, o que eu faço? Tá? E sem delongar mais, hoje vamos falar de autismo em mulheres. Autismo quando a gente descobre o autismo só na vida adulta. Como que é isso, né? Na vida da pessoa que passou a vida inteira sem saber que era autista. Como que é tudo isso? E vem lá o diagnóstico. E principalmente em mulheres, que é muito mais difícil, né, gente, chegar ao diagnóstico. E para isso eu chamei uma convidada muito especial, que é a Tabata Cristine. E eu vou colocar ela aqui na nossa transmissão, para que a gente conheça quem é a Tabata, para que a gente converse e saiba mais de autismo através dela. Peraí. Olá, tudo bom? Tudo bem, Tabata? Tudo ótimo, e você? Também, primeira coisa, agradecer muito, né, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. A gente vai falar de muitos assuntos que são tão importantes assim, que a gente, até pouco tempo atrás, né, Tabata, a gente escutava falar quase nada, na verdade, sobre eles, assim. Então, acho que você é uma das, assim, dos expoentes que começa a falar disso e que temos que falar mais e mais para que as pessoas fiquem sabendo, né, sobre autismo, TDAH, sobre como é a vida sem o diagnóstico e com o diagnóstico, né? Sim, com certeza. A gente mudou muito a realidade desses temas que a gente vai abordar hoje. Há 3 anos atrás era outra história. Quando eu comecei na internet era outra realidade. Às vezes eu vejo que tanto as mães quanto alguns autistas, adolescentes e adultos, ficam meio sem esperança, como se as coisas não estivessem melhorando, como se a gente não estivesse avançando. Mas não, gente, a gente avançou muito, muito. Ainda tem muito a ser conquistado, né? Ainda tem um caminho longo aí de direitos, de inclusão e etc. Mas que a realidade mudou em pouquíssimo tempo, isso eu posso afirmar com toda certeza que mudou e mudou muito. Isso se dá. Eu estava ajeitando aqui meu volume, gente. Isso se dá muito, né, Tabata, justamente sobre trazer informação para as pessoas, né? Mas antes da Com gente certeza. como a informação é primordial, tanto no diagnóstico de autismo quanto em outros diagnósticos, né? Eu queria que você se apresentasse, falasse quem é a Tabata, né? Você falou, comecei nas redes sociais, quais são suas redes sociais, né? A gente viu que você tem uma lojinha lá também. Vamos fazer propaganda já no começo aí. Então, fechou. Gente, então eu sou a Tabata, eu tenho 33 anos. Eu recebi o meu diagnóstico de autismo com 30 anos. Na verdade, eu fiquei sabendo com 28, mas até conseguir passar por todo o processo, até conseguir meu laudo, eu já estava com 30 anos. Foi, inclusive, no Dia do Orgulho Autista, no dia 18 de junho de 2020.
Depois eu tive a oportunidade de fazer avaliação neuropsicológica, eu tive acesso a alguns outros profissionais, e aí acabei descobrindo também o TDAH, as altas habilidades e superdotação e o transtorno bipolar, né? Sempre houve essa suspeita do TDAH, do transtorno bipolar, mas ficava naquela, é um, é outro. Poucos profissionais consideravam a possibilidade de ter todos coexistindo, né? Uhum. Então, por isso que demorou um pouco aí todo esse meu processo. Recebi meu diagnóstico, fui para a internet porque me senti muito sozinha. E aí eu pensei, poxa, será que outros autistas estão se sentindo sozinhos como eu? Vamos ver, se eu ajudar um autista, tá valendo. Esse é o objetivo, eu vou compartilhar a minha vida. Aí eu criei o Tabata Underline Meu Mundo Atípico, porque a ideia era que se fosse num diário, né? Eu pensei, de repente, porque assim, não existia conteúdo sobre autismo na vida adulta há 3 anos atrás. Não existia. Então eu pensei, de repente, compartilhando as minhas vivências, outras pessoas possam se identificar e a gente vai se ajudando. E aí, nesses 3 anos, a gente começou com 200, 300, 1.000 pessoas, né? 1.000 seguidores, e hoje somos mais de 100 mil nesses 3 anos. Então, assim, me considero uma pessoa muito realizada. Aquele meu sonho de ajudar um autista, ele se potencializou, e fico muito feliz com a dimensão que esse trabalho nas redes sociais tomou com esse tempo de ativismo na internet, né? Sim, porque é bem isso, né? Vai se multiplicando, aí você vai vendo, gente, quantas pessoas estão passando pelo mesmo que eu, né? Muito, muito legal isso, assim. Eu recebo muitos relatos. Já consegui intervir em situações bastante críticas, assim, com apoio de psicólogos que são parceiros meus, né? Assim, já tiveram casos da gente conseguir, como que eu vou dizer, lidar numa situação ali de possível suicídio. Já aconteceu, acho que 2 ou 3 vezes isso, da gente conseguir intervir, conseguir conversar, conseguir atendimento, porque é uma grande dificuldade do autista adulto conseguir o suporte adequado. A gente não encontra profissionais, quando a gente encontra é caro, a gente encontra barreiras no mercado de trabalho. Então, assim, eu recebo relato de todo tipo que você puder imaginar. De mães, muitos relatos de mães que precisam largar seus empregos, que levam sozinha, sabe, toda essa batalha da maternidade atípica. Muitos pais vão embora quando os filhos recebem diagnóstico. E aí aquela mãe se vê sozinha, sem suporte, sem ajuda do governo, sem ajuda do mercado de trabalho. Então, assim, recebo muitas histórias pesadas. E eu falo que o meu perfil, a ideia não é dar resposta para tudo, porque eu não tenho respostas para tudo. Mas que seja um lugar onde as pessoas se sintam acolhidas de alguma forma, ouvidas de alguma forma, pertencentes de alguma forma, sabe? Para mim, isso que eu consigo fazer, né? Eu queria poder resolver tudo, mas infelizmente não dá. Mas com certeza já está resolvendo, ou pelo menos dando um caminho para muita gente, né, Tabata? Porque é bem isso, assim, quando a gente se sente sozinho, né? Tipo, e parece que. Porque assim, vamos falar, daqui a pouco a gente vai comentar disso, mas quando vem um diagnóstico como o de autismo e de outros também, né? Transtornos, muitas, principalmente na vida adulta. Quando é criança, a gente, como mãe, já escuta muita coisa do tipo, você é louca, você está procurando coisa para sarna para se coçar, porque essa criança, né, você está colocando rótulo na criança. E tá me escutando, Tabata? Tô te escutando. Tá. Você tá colocando rótulo e tal. Quando chega na vida adulta e se tem esse diagnóstico, então isso fica muito mais, né, tipo, potente, assim, de as pessoas julgarem. Porque se você chegou até aqui, então, né, você então, não é para quê? autista? Pra quê? Assim, não, mas assim, se você chegou, Sabe? se você viveu até agora, O que sem muda na sua saber, o que vida, né? muda? Para que você quer saber? Que diferença vai fazer? As pessoas se questionam isso e questionam a gente, o que eu acho muito engraçado, porque uma coisa é você se questionar sobre isso, outra coisa é você querer questionar o outro sobre a importância de algo na vida do outro. O que te diz respeito isso? Eu acho, olha. Outro dia eu vi alguém falando que
A pessoa sempre diz, né, que ela conta que ela recebeu o diagnóstico de autismo, e aí as pessoas falam, mas eu também, então acho que eu também sou autista. Todo mundo é um pouquinho autista. Aí ela fala, se você acha que é, então vai buscar a tua avaliação neuropsicológica, eu te dou todo apoio, né? Exato. As pessoas confundem certas características do autismo, né? E acham que todo mundo é um pouquinho autista. E a gente precisa falar aqui que autista não é alienígena, gente. Então, nós vamos ter, sim, características parecidas com pessoas não autistas. Mas o que define o autismo é intensidade, é frequência, é se isso traz, se esse comportamento traz prejuízos para a sua vida. Mas nós não somos alienígenas, nós vamos ter características que se assemelham às características de pessoas típicas, né? É que as pessoas acham que o autista ele é um ser de outro mundo. E a gente não tem nada em comum. E quando tem algo em comum, meu Deus, se eu tenho algo em comum com uma pessoa autista, logo eu sou autista também. Todo mundo é um pouquinho autista. E não é assim que funciona. Não existe ser um pouquinho autista. O autismo não é por doses, assim, eu sou 2 ml autista. Não tem isso, gente. Eu sou uma pitadinha. Não tem. Ou você é autista ou você não é. Não tem isso de ser um pouquinho autista, não. Porque também as pessoas confundem muito nas questões assim, às vezes, eu tenho a questão de a pessoa ser tímida em um ambiente, porque é um ambiente que para ela é novo, né? Tipo, vamos ver, vou começar um trabalho novo. Todo mundo tem um pouquinho desse medo, dessa timidez, não sei o quê. E aí ela confunde, porque ali eu me comportei assim, então eu também sou, sabe? Tipo, coisas. Pega o. E não, gente, tem que ter prejuízo. Vai causar prejuízo na vida daquela pessoa em várias esferas, em vários pontos, né? Na comunicação, na interação social, de ter movimentos repetitivos, pensamento rígido, seletividade alimentar, e a gente pode fazer uma lista de coisas, né? Sim. O que eu acho, sabe, Kelly, que as pessoas têm pouco conhecimento das características do autismo e confundem com outras coisas. Por exemplo, você comentou da timidez. As pessoas acham que o autista é tímido, que o autista é antissocial, mas essas são características diferentes. Por exemplo, eu não sou antissocial, eu não sou uma pessoa tímida, eu já fui, mas eu não sou mais uma pessoa tímida. Mas eu sou autista. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de compreender expressões, ironia, sarcasmo, eu tenho dificuldade de entender coisas abstratas, figuras de linguagem, eu tenho dificuldade de saber quando se inicia e quando se finaliza um diálogo. Dificuldade de comunicação não é a mesma coisa que timidez. Então, eu vejo que tem coisas que se confundem muito por não ter a compreensão do que, de fato, é característica do autismo e o que não é. Sim, é bem isso mesmo. E peraí que perdi só um pouquinho, tá? Tranquilo. É que eu falo TDAH, muito. gente. Não, e eu falo muito. Eu faço o entrevistador sempre se perder, porque a gente tá num assunto, eu já trago outro, daí eu trago outro, desculpa. Não, mas é bem rico, assim, eu quero voltar, então, é que eu tava com uma coisa na cabeça lá no começo e a gente vai chegar nesse papo aqui de novo, assim, gente. Mas assim, você falou, eu já sabia que eu era autista com 28 anos, só que só tive meu diagnóstico lá com os 30, né? O que fez você saber, assim, antes o que fez, assim, vou procurar o meu diagnóstico mesmo, porque eu acho que eu posso ser autista. Como que veio esse estalo para você? Nunca veio. Eu nunca imaginei que eu poderia ser autista. Nunca passou pela minha cabeça, no auge do meu capacitismo, que eu poderia ser autista. Tanto que quando eu comecei a perceber, porque o que aconteceu? Eu fui para terapia, mas eu fui porque eu estava tendo ataques de pânico, eu estava depressiva, eu não sabia quem eu era, eu me sentia um ET para mim mesma, porque eu fiz masking, né, que é o mascaramento do autismo, eu fiz masking por tanto tempo que eu me perdi de mim mesma. Então, com 26 anos, eu não sabia quem eu era. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu gosto, o que eu não gosto, quem eu sou, o que é importante para mim. E aí eu fui para terapia. Aí, depois de um tempo, veio a série Atípica, eu comecei a me identificar. Eu falei, meu Deus, eu nunca me identifiquei tanto com uma série, com um personagem, que era o Sam, autista. Sim. E aí o Sam, ele veio trazendo lembranças da minha infância e da minha adolescência
que por conta do masking, eu não sabia que eu fazia aquelas coisas, eu não lembrava que eu tinha estereotipias, eu não lembrava que eu tinha hiperfoco, eu não lembrava que eu tinha ecolalia, que eu tinha seletividade alimentar, não lembrava desses pontos da minha vida, de tanto que eu fingi ser típica por tanto tempo. Então, o meu diagnóstico, ele caiu no meu colo. Foi a minha psicóloga falou, olha, depois de 1 ano e meio, 2 anos de terapia, né, que eu comecei com 26 e com 28 ela levantou essa questão do autismo, foi porque a gente fez um levantamento geral da minha vida, assim, mas eu não procurei pelo diagnóstico. E quando ela falou do autismo, eu falei, sou boa demais para ser autista, não posso ser autista. Porque na minha cabeça eu era muito boa para ser autista, porque a gente tem a ideia que o autista é menos. A nossa sociedade criou a imagem de que o autista é uma pessoa menos capaz, menos habilidosa, menos autônoma, menos independente. Então, como que eu poderia ser autista? Então, eu fui entender o que é ser autista. Eu fui desconstruir esses preconceitos, esses estereótipos. E aí eu realmente vi que eu sou autista, mas foi um processo e foi libertador. Foi, assim, a melhor coisa que me aconteceu. Minha vida, ela saiu do 0 para o 100 em questão de meses, assim, porque as peças parece que finalmente se encaixaram. E a vida passou a fazer sentido. E aí parece que finalmente eu comecei a caminhar para frente e parei de ficar patinando, sem sair do lugar, sem me entender, sem entender o mundo. Então, foi um misto de sentimentos, mas que no final foi libertador. É porque as pessoas, a maioria das pessoas que conversam assim comigo e que falam, para que eu fui buscar o diagnóstico, né? Para que serviu o diagnóstico? Muda tudo e não muda nada, né? Mas o que muda principalmente? Eu acho que vem disso do autoconhecimento, que aí você consegue entender por que em determinadas situações eu nunca consegui, e aí, tipo, eu nunca conseguia fazer tal coisa em determinada situação. E aquilo traz para a pessoa o quê? Que o problema é meu, né? Que a coisa é comigo, que eu que sou errada, que eu que tenho o problema, que eu que... E parece que todo mundo está conseguindo e só eu que não. Então, assim, isso traz uma carga muito pesada para a pessoa. Né? Sim. Traz baixa autoestima, faz você se sentir super mal e inferior às outras pessoas. Autocobrança, autodepreciação, falta de acolhimento de si mesma, né? As pessoas falam, você viveu a vida toda sem um diagnóstico. Eu falo, não, eu sobrevivi 30 anos sem um diagnóstico, tendo crise atrás de crise, sempre achando que eu sou inferior, sempre sem me sentir pertencente a nada, um ET dentro da minha família, dentro dos grupos de poucos amigos que eu tinha, e o pior de tudo foi quando eu me senti um ET para mim mesma, porque diante de tanto mascaramento e tanta tentativa de performar o que é típico, o pior de tudo foi me perder de mim mesma. Então, eu não vivi 30 anos sem saber do meu diagnóstico, eu sobrevivi. E foi muito difícil. Minha vida mudou completamente. Antes, eu tinha crise quase todo dia. Hoje, eu tenho crises, assim, muito raramente. E eu sei quando ela vem. E eu sei o porquê que ela vem. E eu sei o que fazer para ela ir embora. Eu tenho, hoje, o poder de me sentir bem, que é um poder que o autoconhecimento te dá. Você não tem controle de tudo, mas você passa a entender e a gerenciar muito melhor a sua vida depois que você sabe como é que você funciona. Muda tudo. Para mim, mudou tudo. E aí, deixando bem claro também, Tabata, para as pessoas, né? Você está relatando uma questão assim, ó. Lá, quando eu era criança, eu já tinha isso, isso e aquilo. Quer dizer, os prejuízos já estavam ali, só que a gente não sabia nome, né? Naquela época, a gente está falando também de alguns anos atrás. Anos 90, né, gente? Que não tinha informação, né? Então, as pessoas não sabiam nomear aquilo. Então, eu gosto muito de uma escritora que é a Laura Gutman, que ela fala, né, que a gente coloca muito rótulo nas crianças. E eu acho que nas crianças que vêm com alguma questão
que saia do típico ali, essas crianças, quando não tem o diagnóstico, sofrem mais rótulos ainda, né? Elas recebem mais rótulos ainda, porque é mal educada, porque é sem limites. Fresco, mimado, mal educado, que mais? Arrogante, porque quando você tem a superdotação, gente, é quase que 100% de certeza que as pessoas vão te achar arrogante, as pessoas vão te achar exibido, prepotente, você ganha um monte de rótulos muito piores do que o de um diagnóstico. Né? Eu cresci achando que eu sou chata, velha, ranzinza, mimada, preguiçosa, folgada. Nossa, eu não sei. Fresca era o que eu mais ouvia na minha vida. Fresca e mimada. Principalmente, né, a criança que tem seletividade alimentar ali, então, coitada, né? Tipo... então, eu tive muita menina, muita, assim, e ninguém respeitava. Até hoje as pessoas não entendem muito bem. Não. Eu tenho uma seletividade, assim, mínima. Acho que nem pode ser considerada seletividade mais. E as pessoas ainda me chamam de fresca. Então, experimenta passar fome para ver se você não vai comer isso daí. Isso daí é pura frescura. Isso daí é manha. Uma mulher de 33 anos ficar com frescura para comer cebola. Eu não como cebola, gente. Eu tenho questão de tirar todas. Eu tenho muita seletividade até hoje, assim, com várias questões. E quando eu era criança, eu lembro que eu comia só pão com ovo. Em todos os lugares que eu ia. E aí, nossa, era um sofrimento, cara. Eu só tomava leite, eu tive raquitismo, anemia, sempre abaixo do peso, da altura, minha mãe desesperada. Só que não tinha o nome seletividade alimentar naquela época. Até podia ter, mas não era popular. A minha pediatra era muito boa e ela não sabia o que era. Ela só sabia que eu não comia. Ela falava para minha mãe, mãe, faz bolo, faz doce. Se essa menina não come o saudável, tenta a besteira. Ela precisa comer alguma coisa. Eu não comia. Minha mãe fazia bolo, torta, algodão doce, chocolate, de não comia nada. Eu lembro, assim, de ter... Eu tenho, não sei se você tem isso também, mas eu tenho memórias muito vivas do meu passado. Assim, eu lembro de quando eu tinha 2, 3 anos. Eu lembro da minha mãe chorar porque eu não comia. De desespero, assim. E eu olhava para ela e pensava, eu não sei por que ela está chorando. Eu não quero comer, é só isso. Mas na cabeça dela, imagina o desespero, um filho seu cada vez mais magro, cada vez mais doente. Eu entendo o desespero da minha mãe hoje, né? Então, eu pensando agora como mãe, assim, quando o meu filho, ele tem seletividade alimentar e ele não dormia. Ele acordava 10 vezes por noite, assim. Também não dormia nada. E aí eu lembro que eu ia na pediatra e ela falou, mãe, mas você tem que insistir. Mas, cara, eu tava insistindo de tudo quanto é jeito, né? A mesma comida que eu fazia para um filho, eu fazia para o outro, só que ele não comia. Às vezes, os comentários dos médicos fazem com que as mães se sintam menos. Não sei se você percebe isso. Poxa, você tá insistindo. Aí vem o médico e fala que você tem que insistir mais. Poxa, você já tá fazendo tudo que dá. Talvez não seja insistir a palavra. Talvez seja usar mecanismos adequados para aquilo. Insistir não vai fazer a criança comer, gente. O que me fez comer, sabe o que foi? Hiperfoco. Mas vai funcionar para toda criança? Não, por isso que você precisa de ajuda de profissionais capacitados, né? Que vai saber o perfil sensorial daquela criança, né? Buscar entender o que está acontecendo ali, mas não é só insistir. Se fosse só insistir, seria fácil, né? E aí as mães ficam se sentindo mal, se sentindo insuficientes, porque, poxa, eu estou insistindo de menos, então. O erro está em mim. Né? Eu vejo que muitas mães se culpam, o erro está em mim, quando na verdade o erro está na falta de suporte adequado, de orientação de qualidade, de informação que ajuda. É igual quando você é TDAH e a pessoa fala assim, nossa, mas é só você prestar atenção. Sabe, dicas assim não ajudam em nada. A gente precisa de suporte adequado. E não é só o autista, as famílias também precisam, porque as famílias potencializam o desenvolvimento daquele autista. Então, as famílias também precisam de informação de qualidade para saber como agir em determinadas situações. Falar para insistir
É muito vago, né, gente? E tem uma questão que você falou aqui agora também, que é bom a gente deixar bem claro assim para as pessoas, que o autismo ele é um espectro muito amplo, né? Então, provavelmente, você não vai encontrar. Às vezes, o que vai funcionar com a Tabata realmente Exato. não vai funcionar com a Kelly, ou não vai funcionar com nossa vizinha, ou, sabe, com a seguidora, porque Exato. em cada um vai se manifestar de uma forma. Você não é tímida, você é como, né? Você tem essa parte de ser mais expansiva, mas tem autista que vai ser tímido, tem autista que vai gostar de ter amigos, outros não gostam de ter um, outros já gostam de ter vários. Então a gente tem que entender que são muitas coisinhas diferentes de um para o outro, né? Tem autistas que são carinhosos, eu acho isso tão engraçado. Tem autista que adora abraço, adora beijo e são super do contato físico. E tem autistas que nem eu que vão ter mais dificuldade com toque, com abraço, que vai achar meio estranho. Então, a gente tem que entender que as pessoas me pedem muito dicas. Me dá dica de como lidar com isso, de como lidar com aquilo. Eu falo, gente, dicas são muito perigosas, porque dicas são genéricas. O que é genérico pode muito bem não funcionar. E pior, pode até trazer malefícios. Porque às vezes o que é bom para mim pode ser um potencial causador de crise numa outra pessoa autista, porque nós somos diferentes. Um estímulo bom para mim pode ser um estímulo causador de crise para uma outra pessoa. Então, cuidado com as dicas, gente. Procurem profissionais capacitados, estudem, busquem olhar para o seu filho como um indivíduo único, sabe? Não fica tentando, deu certo para fulano, vou tentar. Mas será que seu filho tem esse perfil? Será que seu filho tem essa necessidade? Será que vai servir para ele? É isso que vocês precisam prestar atenção, porque nem tudo que funciona para um funciona para outro, não. E isso é bem importante, tá, pessoal? Quando fala assim, ó, você tem que prestar atenção se isso vai funcionar para o seu filho, porque senão o que acontece? Você vai estar fazendo, em vez de você estar ajudando, você vai estar causando mais problemas ainda. Porque às vezes a gente faz uma coisa que vai totalmente contra a natureza da pessoa autista ali, né? A gente às vezes tem essa questão de que, principalmente quando os pais estão recebendo o diagnóstico, assim, né, Tabata? Eu quero. Tem muitos que acreditam na cura, que não existe cura, tá, gente? Que autismo é uma doença, então não vamos ter, mas tem pais que vão por esse lado, que querem, que buscam, e que querem mudar para que a pessoa pareça o mais típica possível, né? Só que isso é uma agressão que você está fazendo. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você compra, com as dicas que você recebe, para ver se elas não vão... Quer um exemplo disso, Kelly? Quando eu cheguei na internet, as estereotipias eram as inimigas. Até hoje, minha grande amiga, que é a Maíra Gaiato, a gente não se dava, a gente brigava, a gente discutia, porque a Maíra falava que as estereotipias não tinham função. E eu falava, tem função, sim. Tem. E aí ela falava, mas as estereotipias são comportamentos sem função, então a gente precisa remanejar aquele comportamento. Eu falava, para quê? Para agradar quem? Nossa, a gente saía, era tiro, porrada e bomba, eu e Maíra Gaiato. Hoje somos grandes amigas, já estivemos juntas várias vezes, e a gente fala sobre isso, de como os profissionais também aprenderam com os autistas adultos. Uhum. Porque antes era tudo muito baseado em observação, porque as crianças não sabiam muitas vezes expressar certas coisas. Com a chegada dos autistas adultos, a gente começou a discutir certas coisas. A gente sente isso quando faz tal coisa, a gente sente aquilo. Quando vocês agem assim com a gente sente tal coisa. E aí os profissionais também foram entendendo que certas coisas, sim, têm função e não tem por que tirar se não for prejudicial. Não estou falando de estereotipias que machucam, nada assim. Estou falando de estereotipias que são naturais. Mas esse é um exemplo de como as coisas mudaram, né? De como conceitos mudaram com o tempo e até os profissionais foram percebendo que a gente não precisa tirar a essência do autista para que ele tenha qualidade de vida.
Eu acho que essa foi uma das maiores conquistas dos ativistas da internet, foi esse olhar humanizado dos profissionais para as crianças autistas. Eu vejo que hoje existe um respeito muito maior às particularidades do autismo do que tinha anos atrás. Né? Antes era realmente muito tira estereotipia, tira a ecolalia, tira não sei o quê, vamos tentar tirar hiperfoco. E hoje a gente entende que são coisas importantes, que fazem parte do ser autista. E que é até uma agressão tentar tirar certos comportamentos, né? Sim. E aí, quando a gente fala... Vamos voltar de novo lá, tá? Pode voltar, menina, que eu voto, desculpa, eu falo demais. Não, e eu também sou assim. Tipo, vamos embarcando num assunto que vai para o outro, vai para o outro. É assim que é bom, né? Assim que é bom, que rende. Você criança, você diz, eu mascarei durante muitos anos, tá, gente? Mascarar é você esconder mesmo, você tentar imitar o outro para você não você parecer com o outro, né? Para tentar se encaixar ali no meio, porque você para não parecer o diferente de todo mundo ali, né? E ficar excluído da turma. Então a gente acaba, a maioria das pessoas autistas, principalmente meninas, que tem essa coisa de observar muitas pessoas, né? De imitar as outras pessoas também. E aí, você tem essa noção, você tinha essa noção, como você sabe assim, eu tenho que me mascarar? Você não sabia que era autista, nem tinha noção do que era autismo, mas você, por algum motivo, naquela época, mascarou para pertencer. Foi isso? Como que você sabe momento, assim, tipo, na escola, na família? Você sofreu bullying? Assim, como que foi, assim, tá? Eu sofri um certo bullying, sim, mas não muito pesado, porque eu logo inverti a situação. Eu era que praticava bullying, porque era uma ferramenta de me proteger. Então, antes de praticarem bullying comigo, eu já estava praticando bullying com a pessoa, sabe? Era uma ferramenta de proteção. Só que eu era bastante excluída. As pessoas deixavam bem claro que eu era esquisita. Nossa, como você é esquisita? Você fala umas coisas que ninguém fala. Você gosta de umas coisas que ninguém gosta. Você usa umas roupas que ninguém usa. Eu ouvia muito isso. E aí eu falei, chega, eu tava com uns 15 anos, 14 para 15 anos, eu falei, eu quero ser popular. Porque eu via que a galera popular tinha vários benefícios. Eles iam para as festas, eles estavam sempre no topo, tudo era sobre eles. Eu falei, eu também quero ser popular, também quero ser da galera, também quero ser a queridinha da escola. E aí eu falei, eu não sabia que eu era autista e precisava esconder o autismo. Eu sabia que eu precisava esconder quem eu era. A esquisita. A esquisita. Então, eu tinha o cabelo cacheadão, grandão, eu alisei. Aí ele ficou maior ainda, ficou gigantesco. Pintei de loiro, porque eu assisti Meninas Malvadas, eu vi que as populares são loiras. Então, eu pintei de loiro, mudei roupa curta, bastante... Sabe aqueles spikezinhos, assim? Aquelas... Eu não sei outro nome além de spikezinho. Eu usava umas correntinhas, assim, de spikezinhos. Umas botas, maquiagem, coisas que eu nunca fiz. Fora fingir ser hétero, né? Que eu tava nessa de fingir ser hétero também, porque eu já sofria preconceito demais. Para sofrer mais um, falei, não, bora ser hétero, eu sou muito hétero. Autodefesa, né? Eu acho que veio um pouco de autodefesa, mas também uma dificuldade de aceitação, né? Porque assim, as pessoas tratavam a homossexualidade como algo tão ruim, tão negativo, tão péssimo, que eu falei, já sou tão esquisita, eu não quero ser mais esquisita, eu não quero isso para minha vida, eu não sou isso. E aí rolou essa negação por muito tempo também. Então, eu virei outra pessoa. E deu certo. Eu comecei a imitar o comportamento da galera, deu certo, entre aspas. Eu realmente virei muito popular no colégio, muito popular. Só que era muito difícil manter esse personagem. Então, eu comecei a beber para aguentar. Então, com 16 anos, eu ia bêbada para todos os lugares, porque eu não suportava a interação, eu não suportava aqueles papos, eu não suportava estar ali sem o álcool.
O que foi muito perigoso, porque eu tenho certeza que eu beirei ali a dicção alguns momentos da minha vida, tomei atitudes muito erradas, escolhas muito erradas, muito perigosas. Então, assim, o MESC ele deu certo em partes, mas ele teve um custo altíssimo para mim, muito alto mesmo, que foi álcool, drogas, escolhas erradas, perigosas, enfim, arrependimentos, ressaca moral, né? Que acho que é a pior ressaca que tem é a moral, quando você acorda e fala, meu Deus, eu fiz isso, não acredito. Quem eu sou? Quem eu quero ser? Por que eu tô fazendo isso? Para agradar quem? Os outros? Aí você descobre que toda aquela galera que você se esforçou para agradar não é teu amigo coisa nenhuma. No primeiro momento, eles te viram as costas. Não é teu amigo. E você fala, é isso que eu quero agradar? É por isso que eu estou deixando de lado quem eu sou? Por amizades superficiais que no primeiro momento me falam tchau? Então, é muito vazio. É muito solitário o masking. Tanto quanto quando você é o esquisitão e é excluído. Porque quando você é excluído, você pelo menos sabe da verdade. Quando você faz um masking, você se ilude com uma realidade que não existe. Só que é tão solitária quanto. E você se esforça demais, né? Então imagina questão sensorial, como que não fica, né? Horrível. Eu ficava derrubada. Era crise atrás de crise. Como que eram as suas crises, assim? Você também falou, né? Ah, tinha muitas crises, assim, tipo, você ficava muito mal, tipo, de não querer sair de casa, de... Shutdown. Eu tinha muito shutdown. Para quem não sabe, não sei se tá todo mundo aqui no... vamos explicar, página, porque às vezes tem gente que chegou agora, né, que tá... Exato. Shutdown é a crise mais interna. É uma crise, de fato, de desligamento. Parece que a sua bateria acabou e você murcha. Eu tinha muito do shutdown e eu achava que era gripe, porque é muito parecido com uma gripe. Você fica sem disposição, o corpo dói, tudo te incomoda, às vezes eu tinha até febre, você às vezes tem dor de cabeça, você só quer dormir, você não quer falar com ninguém, então parecia uma gripe. Aí eu vivia no médico, fazendo exame e nada de encontrar o que eu vivia doente. Tanto que minhas amigas falavam, nossa, Tabata, precisa cuidar dessa imunidade, que você tá toda semana com gripe. A gente achava que era gripe. E por isso que eu falo que o diagnóstico mudou a minha vida. Hoje eu sei que não é gripe. Hoje eu sei o que me deixa mal. Eu sei como sair dessa crise. Eu sei como não entrar nessa crise. Porque antes eu perdia aula, eu perdia dias de trabalho. Eu desmaiava, gente, porque eu simplesmente desligava. Eu tava assim, eu ia murchando e bum, daqui a pouco eu caía, porque tamanho era o desgaste sensorial que eu tinha. Então, era terrível, eram crises bem pesadas. E assim, ó, até hoje, se você for em um médico que não entenda de autismo, ele não vai entender que isso é sensorial. Não, ele não vai entender que isso não vai entender, assim. Não. Então, geralmente, é bem difícil lidar com a situação quando você não sabe o que é. Porque você pensa, alguma coisa está errada comigo. Não tá certo, né? Uhum. Eu não sei sabe o que aconteceu? Uma vez, o médico achou que eu estava querendo atestado médico para faltar no trabalho. Falei, não é atestado que eu quero, eu tô doente, eu não consigo viver, eu não consigo sair da cama, eu sinto dor no meu corpo todo, o que tá acontecendo comigo? Eu só quero saber. Era crise, mas eu achava que era alguma doença. E o médico, você não tem nada, você só quer atestado para faltar no trabalho. Eu falei, gente do céu, ainda a gente tem que ouvir essas coisas, né? Sim, porque a maioria dos profissionais, infelizmente, ainda não sabe o que é autismo. Não sabe, na verdade, não sabe o que sai um pouco da curva ali, gente. Não sabe. Tá? Não sabe. Nem os profissionais especialistas muitas vezes não sabem, os neuros e psiquiatras, o que eu já ouvi de psiquiatra, eu já ouvi até que eu não posso ser autista porque meu cabelo é bonito e autista não tem vaidade. Eu já ouvi isso. Eu fiquei na dúvida se era um elogio ou uma ofensa. Não sabia se eu agradecia ou se eu ficava revoltada, mas eu já ouvi isso. Gente, assim, é um despreparo gigantesco. Então, você imagina um médico que não é especializado em autismo, se ele vai saber te acolher, te ajudar, não vai. É uma falta de suporte é muito grande, porque existe uma falta de informação muito grande. Principalmente quando a gente fala de autismo em adultos, né? Porque se você for procurar...
e em mulheres. Até em meninas, tem muito profissional que não sabe diagnosticar meninas. Não sabe. Né? Porque o menino tem essa questão histórica também, que a gente acabou durante anos, né? Tudo era feito pensado nos homens. Então, assim, estudos, remédio, tudo era feito para o homem, não para a mulher, né? Era pensado naquele corpo e tudo mais. Então, até nas questões de o que é o autismo na menina, é uma coisa um pouco mais recente que até os profissionais estão tendo que correr atrás, né? Muito recente. Para você ter uma noção, um dos médicos que eu fui durante meu percurso ali para descobrir se eu sou autista ou não, ele tinha um suposto manual de autismo em meninas e mulheres. E aí ele me perguntou no meio da consulta assim: você gosta de cavalos? Hã? Foi essa a reação que eu tive. Eu falei: oi, moço, cavalo? O que eu tem conheço, assim, eu não sou amicíssima do cavalo, mas nada contra também. Aí ele: não, é porque, segundo estudos, mulheres autistas tendem a gostar de cavalos. Eu falei: nossa, gente, a gente está muito longe de entender autismo em mulheres. Isso faz 3 anos, sabe? Foi ontem quase. É ontem. Que mulheres gostam de cavalos. É critério diagnóstico, segundo o médico especialista aqui da região. Você vê, o especialista, tá? O médico de referência da minha região me perguntou isso. A gente aqui já está num centro que é Curitiba, que você já tem, né, um número maior de habitantes, então, teoricamente, você vai ter um número maior de médicos e tudo mais, né? E mesmo assim, para adultos, você acha pouquíssimos profissionais. Eu acho que não enche uma mão se a gente for falar, assim, de neurologistas ou psiquiatras que entendam de autismo, TDAH e altas habilidades, vamos colocar os 3 ali, em adultos. E quando você acha quase R$1.000 uma consulta. E aí você, autista, enfrenta sérias barreiras no mercado de trabalho. Aí você fica: eu não consigo emprego por ser autista. E eu não consigo pagar as terapias por ser autista, por não ter emprego. Então você fica num ciclo muito complicado de falta de suporte para conseguir o emprego e falta de dinheiro para conseguir o suporte. É desesperador. Eu acho que assim, eu sempre falo que a conta não fecha, né? Não fecha. Aquilo que você falou das mães, né? Geralmente, quando vem o diagnóstico, o que acontece? Alguém da família vai ter que parar de trabalhar para levar para as terapias, para levar. Porque não vai dar conta, né? O empregador ele não entende. Então, assim, se você é empregado seletista, vamos falar assim, né? Você vai ser mandado embora. Essa é a real, né? A mãe ou o pai que tá ali, que tem que faltar para levar o filho, vai ser mandado embora. Não tem outra. E aí os pais acabam parando de trabalhar. E aí o que acontece? Tem um monte de terapia para fazer, né? Tem um monte de médico para levar. Mas não tem mais o trabalho. Quem paga? E daí o SUS aqui, pelo menos, eu não sei como é que tá aí em Santa Catarina, mas aqui no Paraná, em Curitiba, é 2 anos de fila para você passar pelo neurologista. Não é nem para fazer. Sim, Curitiba, que é uma cidade de referência no atendimento de tudo, de estrutura. São 2 anos. Vamos falar em São Paulo? Vamos falar em Rio de Janeiro? Vamos falar em Rio Grande do Norte? Vamos falar de Pernambuco, galera que está no Nordeste, no Norte. Gente, eu escuto cada história assim, é terrível. As pessoas não têm acesso ao suporte adequado, não tem. Você não tem pelo SUS, você não tem pelo plano de saúde, porque os planos de saúde também estão ali, muitas vezes, boicotando os atendimentos para não arcar com os custos. Tá tirando o autista do plano de saúde, cortando. Olha, gente, aí as pessoas falam que autismo virou moda, que hoje em dia todo mundo quer ser autista. Eu fico, gente, pra quê, gente? Que moda é essa? Caríssima. Que moda caríssima. Se eu pudesse, eu ia usar um Dior, sabe, um Dolce & Gabbana. Eu não ia usar o autismo, porque ele é muito caro. Ele é muito mais caro que qualquer uma dessas marcas de moda, sabe? Não faz sentido o autismo virar moda, porque só quem vive sabe o perrengue que é. E a galera se sente no direito de ficar apontando e julgando e falando que só quer aparecer, é moda, hoje em dia tudo é autismo. Gente,
Não é assim que funciona. Não é mesmo. Não. E aí eu completando ali também o pensamento, assim, tipo, os pais já param de trabalhar, né? Vamos pensar, parece que é um ciclo aí. Porque o autista aí, quando chega na vida adulta, ele continua não conseguindo um emprego, né? Os pais já fizeram um sacrifício lá atrás e ele já. E mesmo os adultos que chegaram ao mercado de trabalho sem saber que são autistas, e aí chega lá, se você vai procurar emprego, você diz que você é autista, você parece que já é arriscado, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu passei por isso, total, assim. Eu posso contar rapidão? Não sei se a gente tem tempo ainda, mas. Eu nem sei, ó, tô nem olhando pro tempo, tá? A gente já foi quase 50 minutos já, mas eu vou contar só para a galera entender o que é ser autista adulto. Eu me inscrevi para uma vaga, era uma vaga para uma empresa grande, então a entrevista não era direto com a empresa, era com uma empresa de recrutamento e seleção especializada em pessoas com deficiência. Porque as vagas até então eram todas para pessoas com deficiência. Por isso que eu já falei logo que eu sou autista, eu estava participando da vaga por conta disso. A entrevistadora gostou muito de mim, muito mesmo. Ela falou assim: nossa, você é muito boa para a vaga, perfeita para a vaga. A gente vai entrar em contato, pode aguardar. E nunca rolou esse contato. Nunca teve um contato depois. Passou-se um tempo, eu consegui um emprego, a gente começou a falar sobre trazer mais pessoas PCDs para a empresa. Eu chamei essa empresa de RH especializada para entender o trabalho deles, né? Aí eu falei, como é que funciona a questão das deficiências? Porque eu já sabia o que eu ia ouvir. E ela falou assim: a gente só pega o que a empresa tem condições de acolher. Mas, assim, autismo e deficiência intelectual a gente não trabalha. E aí, aquele dia, eu entendi o que é ser autista no Brasil. Não importa se você é capacitado, não importa se você é um bom candidato para a vaga, o preconceito vai falar mais alto. E aí muita gente fala para mim assim: eu devo contar no meu trabalho que eu sou autista? Eu falo, gente, você não deve fazer nada que você não se sinta confortável em fazer. Porque pode ser que dê bom, mas pode ser que dê muito ruim. Porque, infelizmente, existe um preconceito gigantesco. Eu tive sorte. Eu trabalho numa empresa que sabe que eu sou autista. Me contratou sabendo do meu trabalho na internet, que aí a empresa super se engajou na causa. Todo abril, todo junho, a gente fala sobre autismo na empresa. A empresa está aprendendo cada vez mais. Mas quantas que existem assim? São poucas, minoria, né? Gente. Minoria. Muito minoria. E eu falo, é muito triste o autista ter que depender de sorte. E aí, você nem chegou a perguntar para ela por que eles não aceitavam? Perguntei. Porque a gente tem dificuldade de saber as adaptações necessárias, a gente não sabe lidar com os diferentes níveis, cada um se apresenta de uma forma, então fica muito difícil da gente administrar. E é muito imprevisível também, porque o autismo tem crises. Então, a gente nunca sabe como que ele vai se sair depois de contratado. É muito arriscado. Eu fiquei, meu Deus. Que absurdo. É um absurdo mesmo. Eu fiquei indignada. E é uma das maiores empresas de contratação de pessoas com deficiência. E aí, quando ela fala, né, a gente não sabe quais as adaptações, eu sempre falo, gente, pergunta para a pessoa quais são as adaptações. Pergunta para o autista. Qual é a dificuldade de perguntar o que é que você precisa de adaptação? Qual é a dificuldade? Eu passei, assim, ó, eu tenho deficiência visual também, né? E nasci com a deficiência visual e tudo mais. Eu trabalhei 16 anos em uma empresa que eu não tive adaptação nenhuma. Nenhuma mesmo. Então, eu tinha que me virar para conseguir ler as coisas e, tipo, bem difícil, assim. E eu saí dessa empresa e fui para uma outra empresa. E nessa outra empresa, o que eles fizeram? O que você... No primeiro dia que eu fui lá, assim, tipo, o que você precisa de adaptação? E eu pensei, beleza, estão me perguntando, mas não vai acontecer nada. Eu pensei, né? Porque eu fiquei 16 anos na outra, não aconteceu nada. O dia que eu cheguei para trabalhar, tava tudo lá. Então, assim, não é difícil. Não. É só você perguntar para a pessoa com deficiência. Qual é, né? Tipo, o que você precisa para, tipo, no momento que você sente que você vai ter uma crise, o que você precisa? Você precisa sair, você precisa ter um espaço, você precisa, né, tipo, uma sala sensorial, alguma coisa assim, né? Tipo,
Exato. Mas é mais fácil. Cortar, gente. Mas não, é mais fácil você cortar ali, não dá nem oportunidade da pessoa mostrar o quão capaz ela é. Você já tira ela de qualquer chance de mostrar qualquer coisa, né? Eu aquele dia lá, para mim, eu entendi que a minha luta é muito pelos autistas adultos, sabe? É muito, porque assim, as crianças também vão crescer, elas também vão se deparar com o mercado de trabalho fechado. A gente precisa, urgente, não é nem derrubar, né? Nem abrir as portas, é destruir essas barreiras, destruir essas portas fechadas que o mercado de trabalho tem com as pessoas autistas. É chegar com os dois pés mesmo, arrombar essa porta e falar, gente, a gente vai entrar. A gente quer oportunidade, a gente tem condições. Para que esse tanto preconceito, sabe? Vamos estudar, vamos entender, vamos se atualizar. Por isso que eu estou muito feliz com a minha participação no TEDx, porque é um espaço onde vai ter muitos empresários, muitas pessoas do mercado de trabalho, né, do mercado corporativo, e eles vão ver que o autismo ele não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem condições, sim. Então, o convite do TEDx para mim, assim, foi, nossa, o auge, porque eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de falar sobre a realidade que a gente vive para pessoas de fora da bolha, para empresários, principalmente, para que eles entendam que a gente precisa de oportunidade. Não é de caridade, não é de cota só para preencher espaço e coloca o autista em qualquer vaga só para não tomar multa. Não, a gente precisa de oportunidade para se desenvolver, para mostrar que somos capazes. É só isso que a gente quer. Portas abertas, só isso. Você fez 2 faculdades, né, Tabata? Não, eu fiz só uma. A outra eu estou fazendo pós-graduação. Você fez engenharia? Eu fiz engenharia. Aí o design, eu ganhei um curso aqui da Prefeitura de Blumenau, eu fui selecionada. Foi bem legal. Eu estava na idade limite do programa. Eu falei, se eu não passar nesse ano, acabou para mim. Não passei. Mas aí uma pessoa desistiu. E aí eu era próxima da fila. Aí eu entrei no curso de design, mas não era uma faculdade, era um curso técnico. Eu fui a melhor aluna do curso. Aí eu ganhei um estágio. E aí só foi. Estou aí há 5 anos trabalhando como designer, mas eu sou formada em engenharia. E agora estou começando uma pós-graduação em inclusão, diversidade e acessibilidade para o mercado de trabalho, que para mim é o que a gente mais precisa nesse momento, é entender a importância da inclusão social dentro do mercado de trabalho. É porque as pessoas não têm, às vezes, noção, né, do que significa. As pessoas têm noção, né? Qualquer pessoa sabe quanto é importante trabalhar, né? E não vai ser diferente para uma pessoa com deficiência. Ela precisa ter o dinheiro, ela precisa se sentir útil, ela precisa, né, estar fazendo o que ela gosta e tudo mais, né? Exato. Então, estou aí. Tá. E quando você descobriu ali que você recebeu, fechou seu laudo lá e tudo mais, como que foi a reação dos seus pais, assim, nesse processo? Eles também já sacavam que tinha algo diferente ou eles nunca pensaram no assunto? Os meus pais, eu suspeito muito que os meus pais são neurodivergentes também. Na minha cabeça, minha mãe é autista e meu pai é TDAH, porque... Meu pai é TDAH, óbvio, não tenho o que falar. Meu pai só não perde a cabeça porque não dá, mas se desse, ele já teria perdido a cabeça. A minha mãe tem as minhas suspeitas, porque aquela coisa, autismo em mulheres é difícil da gente perceber. Então, eu tenho minhas dúvidas. Mas o que acontece? Eu sempre fui muito diferente. Só que eu fui a primeira filha, então meus pais não tinham muita referência. O meu primo, mais próximo a mim, também era uma criança autista. Então, a gente não tinha uma referência do que era diferente, porque nós dois éramos muito parecidos. E eu era muito parecida com os meus pais. Então, não tinha essa percepção de que tem algo diferente rolando, a não ser a seletividade alimentar, que chamou muita atenção. A hiperatividade chamou atenção, então a suspeita de TDAH eu sempre tive, e de superdotação também, porque eu falei muito cedo. Isso chamou bastante atenção também. Eu falei com 6 meses, então sempre houve a suspeita da superdotação. Quando eu contei do autismo, minha mãe estranhou, porque minha mãe só conhecia o nível de suporte 3 e midiático.
né, aqui dos filmes, né? Então, assim, eu não me pareço com o que ela conhecia. Então, eu acho que é por isso também que a gente tem muita dificuldade hoje de falar, quando o nível 1 vem lá dizer eu sou autista, as pessoas dizerem, nossa, realmente você é autista, sabe? Não, você não é autista. Você não Mas parece, né? Porque vem daquela imagem. Eu lembro, Exato. eu sempre falo aqui, né? Tinha um comercial lá, sempre perto do Dia do Autismo, que era um menininho sozinho, isolado, não falava com ninguém e pronto, era aquilo. Sim, era aquilo. Os filmes, né? Sempre um menino, sempre um homem, sempre uma pessoa branca, né? A gente tem esses estereótipos de que o autismo é homem, o autismo ele é branco, o autismo é no mínimo classe média alta, não tem o autismo ele não é pobre, não tem, é sempre uma classe média alta. O autismo ele é hétero, né? Quando ele é adulto, ele é adolescente, ele é hétero. Nunca vi um autista ser representado dentro da comunidade LGBTQIAPN+, sendo que é o que mais tem. É autista dentro da galera LGBT ali, mas não é representado assim. Então, minha mãe ficou muito presa aos estereótipos. Depois que ela foi entendendo, foi assistindo meus conteúdos, foi conhecendo meus amigos autistas da internet, aí muita coisa clareou na mente dela, coisas do passado fizeram mais sentido, e aí hoje ela super entende, assim, para ela super faz sentido. E um dia eu perguntei para ela se ela se culpava por não ter tido diagnóstico precoce. Ela falou: não tem como me culpar por algo que eu não tinha como saber, não tinha conhecimento, não tinha ninguém para me orientar. Tudo que estava ao meu alcance, eu fiz e busquei. Eu não posso me culpar por algo que eu não tinha como saber. Então, eu sempre falo dessa mensagem da minha mãe, porque eu sei que tem muitas mães que se culpam pela demora do diagnóstico, por não terem percebido antes. E, gente, não se culpem por aquilo que vocês não tinham como saber, que vocês não tinham informação, não tinham acesso ao conhecimento para poder agir diante daquilo, né? E a gente vê muitas mães também que são desencorajadas, né, a buscar um diagnóstico. Muito. Desencorajada financeiramente, começa aí, daí vem a culpa porque eu não tenho condições de dar, né, tipo, de ir atrás do diagnóstico, de dar terapia para meu filho. E desencorajadas quando eu digo, olha, doutor, ou compartilho isso com um amigo, né, com alguém, assim, digo, eu acho que tem algo diferente. Não, para com essa ideia, né? Tipo, cada criança tem seu médico, né? O médico fala, ai, mãe, tá procurando pelo em ovo. Nossa, já ouvi tanto, gente, tanta coisa assim, mãe tá querendo procurar coisa onde não tem. A cada criança tem seu tempo, na hora dele ele vai falar, ele não anda porque ele é preguiçoso, ele não fala porque é preguiçoso, porque é mimado. Ele tem esses ataques de agressividade porque ele é mimado, porque é falta de educação. Nossa, já ouvi de cada coisa já. E aí, quando a gente conversa também com autistas adultos lá de trás, assim, sei lá, da década de 90, ali 80, né? Você vê também que muitos que tinham esses comportamentos, tá numa crise, não entendia que era uma crise. Então, achava que era manha, que era birra, e o que acontecia? Apanhavam muito, né? Então, assim, a gente tem muita coisa que se tivesse naquela época já informação, diagnóstico, teria sido, a gente acredita, muito diferente, né? Mas como diz a sua mãe, não tem como eu saber de uma coisa que eu não tinha acesso, né? Exato, e isso que você falou da criação é importante também, porque meus pais sempre foram muito pacientes comigo, porque meu pai apanhou demais, meu pai perdia tudo, né? Meu pai é um TDAH clássico, ele ia mal na escola, porque ele tinha dificuldade de prestar atenção, ele perdia material escolar, ele perdia dinheiro, ele perdia sapato, ele perdia mochila, ele perdia a chave de casa, ele ia para a escola de bicicleta, ele voltava a pé, e aí a bicicleta era roubada, porque ele esqueceu a bicicleta lá. Então, e meus avós espancavam ele, assim. Meu pai foi muito agredido de muitas formas. Então, quando meu pai se viu em mim com esses mesmos comportamentos, ele quis fazer diferente. Então, nunca foi tratado como estranho, como diferente, como errado, nunca foi punido, né? Sempre foi muito acolhido, mas foi também muito normalizado. E acho que teve esse problema aí de que, tipo, não, é ok, é o jeito dela, e nem tudo era meu jeito, tinham coisas ali que precisavam realmente de um suporte adequado, né? Que não ia ter na época também, né? Não tinha profissionais, por exemplo, para lidar com seletividade alimentar, não tinha.
Mas, na verdade, é até quando você conta a sua história, tipo, pelo menos na família você estava sendo acolhida, né? Você não estava já dentro da sua própria casa sendo, tipo, julgada e criticada e tudo mais, né? Não, sempre fui muito acolhida, assim, meus pais sempre respeitaram demais, e eu sempre falo da importância disso para o meu desenvolvimento, porque eu acho que eu só acreditei em mim, no meu potencial, porque meus pais sempre acreditaram. Meus pais nunca me podaram, nunca falaram que eu não seria capaz, eles sempre me incentivaram, eles sempre me estimularam, sempre acreditaram que eu seria capaz. Então, eu sempre falo da importância que a família tem na vida da criança autista, sobre como essa criança autista vai se enxergar hoje e como ela vai se enxergar no futuro. A confiança dela depende muito do que a família passa para ela, né? Tem muito autista que não se acha capaz. E aí você vai ver o histórico dele, cresceu ouvindo que era burro, que era preguiçoso, que era isso, que era aquilo. Daí fica realmente difícil acreditar em você mesmo quando você não tem acolhimento, né? Não tem ninguém no seu time torcendo por você. Otávio, eu vi um vídeo seu que você falava também que suas amigas, acho que tinham falado que você... Ai, como que é a palavra agora? Que só pensava em você, que você era muito... Narcisista. Narcisista. Foi. Eu também nunca tinha pensado por esse lado, assim, né? Da questão do autismo, assim. Hoje, você é adulta, assim, você consegue ter amigos que não sejam autistas e que entendem o autismo, ou você acaba tendo mais amigos mesmo na questão autistas? Eu tenho uma melhor amiga. Eu tenho uma melhor amiga que é típica, que é minha amiga há mais de 20 anos, desde a época da escola, desde a época que eu era garota esquisita do colégio, ela é minha melhor amiga. Mas por coisas do universo, assim, ela é a única, praticamente. Porque, por exemplo, tenho duas amigas, né, que são um casal, que é a Jéssica e a Ana. Ô, Jéssica, eu vou te expor. A Jéssica tem 2 irmãos autistas. Como que Jéssica não é autista? Só a Jéssica acha que ela não é autista. Mas ela tem muitas características de ser autista. Então a gente tem muita semelhança, a gente se dá super bem. Minha namorada também está fazendo agora avaliação neuropsicológica, porque tem muitas características de autismo. Então a gente acaba se aproximando dos semelhantes, né? A gente se atrai muito pelas semelhanças. Então acabo que quando eu vejo, só tem autista ao meu redor. Os típicos são bem minoria. E aí, quando você fala, né, vou falar no TEDx lá fora da bolha, né? Então, será que a gente consegue atingir mesmo? Às vezes eu fico pensando, né? Será que a mensagem chega para fora da bolha? Chega, menina, chega. Eu não tinha muita esperança disso, até que eu participei do Provoca, lá do Marcelo Taz, na TV Cultura. E a entrevista fez tanto sucesso, assim, fora da bolha, porque, gente, foi muito sucesso. A entrevista foi ao ar no meio de outubro do ano passado, e ela já foi reprisada na primeira semana de dezembro. Tipo, não fazia nem 2 meses que a entrevista tinha passado, ela já foi reprisada. Tamanha repercussão que teve. E teve, assim, um retorno muito legal de pessoas que nunca tinham visto nada sobre autismo e pararam para assistir, e pararam para aprender. Teve gente que começou a me seguir para saber mais. Então, assim, chega, sabe? Tem gente que quer saber, tem gente que quer aprender, quer evoluir, e tem gente que não, né? Também tem bastante gente que já tem os pensamentos formados e não quer evoluir, não quer aprender. Mas daí sinto muito, né? Fazer o quê? Você que é a pessoa que não vai evoluir, né? Tá ok? Podemos mais um pouquinho? Podemos, tranquilo. Eu ia te perguntar também, assim, a questão de... você falou que você mora sozinha. É uma das coisas também que a gente... Vamos falar aqui para os pais e mães também, né? Que muitos assistem a gente. É o que mais pensam, assim, lá no futuro. Será que meu filho vai ter autonomia, né? Será que vai conseguir ser independente? Será que vai conseguir morar sozinho, né? E aí você tá morando sozinha. Você tinha
Você tinha dificuldade antes de morar sozinha? Ou faz tempo que você mora sozinha? É perrengue, menina, faz pouco tempo, porque o que acontece? Eu saí de casa com 28 anos, então um pouco depois que eu peguei meu diagnóstico, eu me mudei de cidade e fui morar até então com a minha ex-esposa, né? Galera que não sabe, eu fui casada um tempo e tal. Então, eu não morei sozinha, né? Eu tinha ali uma pessoa comigo com mais experiência que foi me ensinando certos caminhos. E aí a gente se separou e desde janeiro, então aí já tem 8 meses, né? Quase, eu estou morando sozinha. E é um grande desafio, é muito difícil, é muito difícil. Não vou mentir, não vou falar, nossa, é um mar de rosas, eu amo. Não, eu tenho muita dificuldade de lembrar de comer, eu tenho dificuldade de lembrar de tomar banho, tenho dificuldade de lembrar de dormir. Ontem eu fui dormir 4 horas da manhã para acordar às 7. Eu dormi só 3 horas, gente. Se eu falar besteira hoje, é porque eu não dormi, vocês me perdoam. Eu tenho muita dificuldade de manter a casa organizada, eu tenho dificuldade de manter uma rotina. Então, eu conto muito com o suporte dos meus pais ainda. Meus pais moram 4 minutos de mim. Então, quando eu estive depressiva, a minha mãe me sequestrou aqui em casa, praticamente à força, e me levou para casa dela porque eu estava há dias sem comer, porque eu não tinha energia. Eu só queria saber do meu hiperfoco, sabe? Eu não queria saber das obrigações, então passei um tempo na casa da minha mãe. Hoje eu tô trabalhando só, ela me avisa, tô mandando marmita aí, come direito, não esquece, vai tomar banho, vai escovar o dente. Ela sempre me manda uns lembretes assim. Então, o que eu costumo dizer? A nossa vida é meio diferente, porque sempre vai ter um suportezinho ali em alguma coisa, né? Seja da família, seja de profissionais. Eu faço terapia também. Mas é possível, né? Sempre preparem seus filhos para essa vida autônoma, ensinem desde cedo certas habilidades que vão ser importantes lá na frente. E aí você consegue cuidar bem dos cachorros também, assim. Eu cuido bem só dos cachorros, mais do que de mim. É, então, acho que tem isso, né? Porque ele você sabe que depende de você, né? Exato. Então, assim, o cachorro não fica sem comer, não fica sem o banho deles. O máximo que eu faço, assim, às vezes é não ir passear, porque às vezes eu tô realmente, assim, em crise, sem energia, daí eu acabo não indo. Mas sempre que eu posso, eu levo. Eles têm uma qualidade de vida, uma rotina muito melhor que a minha. A minha eu tenho muita dificuldade. Eu aprendi esses dias. Se chama habilidade de autogestão, que os autistas têm dificuldade. E os TDAHs também. Que é a habilidade de você, de fato, gerenciar os seus comportamentos, as suas escolhas, as suas atitudes, a sua rotina, enfim, é uma habilidade que também precisa ser estimulada desde cedo para que faz parte total de uma vida autônoma, você saber fazer boas escolhas, né? Não ficar fazendo que nem eu, que fica sem comer. Quando você fala ali, né, TDAH e tal, às vezes eu vejo tanto o TDAH, as altas habilidades e o autismo meio que numa mesma linha, só que cada, né, tipo, você não sabe onde começa um, onde termina o outro. Tem coisas muito que se confundem, assim. Tem. Você consegue saber o que é teu do TDAH mesmo, assim? Nossa, sei. A impulsividade, menina do céu. A necessidade de novidade, de estímulo o tempo todo, assim. Eu entro em projeto, eu pego coisa nova para fazer. Eu preciso desse estímulo, porque senão eu fico entediada. Eu posso ter 500 coisas para fazer, mas se não tem uma coisa nova, eu estou entediada. Esse é TDAH total, total. Tenho certeza. Nossa, eu sou igualzinha. Também gosta de 1000 coisas ao mesmo tempo, novidade, estímulo. Parece que todo dia, né? Todo dia não, mas assim, gente, às vezes é todo dia mesmo, né? Tipo, tem que buscar uma coisa diferente para fazer ali. Para preencher ali. Seu cérebro tá pedindo mesmo, né? Para se motivar, né? Dizem que é o déficit de dopamina, né? Que faz a gente estar sempre buscando esses estímulos ali para ter uma descarguinha ali de adrenalina e compensar essa falta de dopamina que o TDAH tem. Posso estar falando besteira,
mas foi o que eu ouvi, que eu pesquisei, mas não é nada 100% confirmado, pelo que eu entendi. É uma coisa que está em estudo ainda. Sim. Por isso que os remédios, né, tipo, eles dizem que libera dopamina ali, tipo, e te ajuda, né, daquelas horas do seu dia para conseguir manter o foco. As longas 3 horas que dura. O meu dura um pouquinho mais. Ai, que bom, que inveja. Dura 12. Nossa, 12 horas? Caraca! Eu não ia. Às vezes eu nem lembro que eu tomei o remédio, tipo, então se eu pegasse um de tomar a cada 3 horas, eu tava ferrada, né? Porque... você ia lembrar, porque você tá aqui, ó, super bem. Passou 3 horas, você tá aqui. Parece que te tiraram da tomada. Você ia lembrar, não tem como não lembrar. É bem engraçado, porque antes eu também sempre tive muita dificuldade para dormir. E aí eu acho que isso é do TDAH mesmo, de a cabeça ficar funcionando à noite, né? Então você deita, mas a minha cabeça estava lá, pensando em um monte de coisas, pensando, criando. Eu tenho muita questão de criar histórias na minha cabeça, então eu ficava criando história, nunca tinha fim. E depois que comecei a tomar a medicação para o TDAH, cara, chega 10 horas ali, a hora que eu deito na cama, eu durmo. Provavelmente é o horário que ele já tá perdendo o efeito ali, já tá te relaxando, já tá passando, né? Então eu digo que ele melhorou minha qualidade de vida de dia e de noite, assim. Que bom, eu não. O medicamento que eu tomo é terrível. Se você não tomar cuidado, ele tira totalmente o sono e é por isso que eu tô sem dormir, porque eu tomei um pouco tarde ontem. Já era. Eu acordei, eu desisti de dormir, era 2 horas da manhã e fui fazer logotipo. Eu tava com vontade de fazer um logo e fiquei fazendo esse logo até 4 horas da manhã. Então essas coisas fazem a gente, que a pessoa às vezes precisa de alguém, né, para dizer, ó, tá na hora, né? Exato. Tá na hora de você cuidar, vai dormir, porque senão outra coisa vai vir junto com isso, né? Tipo... Exato. Então, assim, por isso que eu falei dessa habilidade de autogestão que precisa ser estimulada desde pequenininho. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu convivo com algumas famílias de crianças autistas que acabam, não é mimando a palavra, acabam protegendo demais o autista de muitas situações. E acabam sendo até capacitistas, achando que o filho não tem condições de tomar decisões por si próprio. Teve uma vez, por exemplo, que a mãe perguntou assim, a filha tinha 21 anos e ela falou assim para mim, minha filha quer namorar e eu não quero que ela namore. Eu não aceito que minha filha é autista, ele quer se aproveitar da minha filha. E aí você está privando, pode ser que seja um relacionamento ruim, mas você está privando aquela pessoa de viver algo da vida dela, de experiência, de aprendizado, ou às vezes até de um grande amor, quem sabe. Então, é muito importante trabalhar essas habilidades de saber fazer escolhas, de saber se autogerenciar, de saber que as coisas têm hora e que você pode sim escolher esse ou escolher o outro. Porque quando você for mais velho, você não vai saber escolher sozinho, se você sempre tiver alguém escolhendo por você. Se você sempre tiver alguém te mandando tomar banho, quando você for adulto e morar sozinho, não vai ter ninguém para fazer isso. E aí você vai fazer igual eu, você vai ficar sem tomar banhos. Você vai ter que ficar se policiando, você vai ter que aprender essa habilidade com 30 anos. Porque também tem uma questão, né? Daí entra em outro ponto, assim, que a gente acha também... Entra 2 pontos, né? Que geralmente as pessoas autistas acabam se envolvendo realmente... são alvos fáceis em alguns relacionamentos abusivos, né? Muito, muito fácil. Então a gente também tem que preparar, isso falar agora para pai e mãe e para adolescente aí, preparar nossos filhos também para que aprendam a identificar algumas questões, né? Se a gente proteger demais a vida toda, chegar lá na frente vai ficar mais fácil para ele ser um alvo dessas pessoas, né? Não é que o autista seja aquela pessoa ingênua que não consegue ver nada, não é bem isso. Mas às vezes não sabe ler os sinais, né, Tabata? E tem outra, sabe, Kelly? A gente aceita o amor que a gente acha que merece muitas vezes. Então, isso é bem bonito. Elevem a autoestima dos seus filhos. Amem os seus filhos. Mostre para eles que ele merece ser amado por ser quem ele é. Porque lá fora, a sociedade vai estar falando o tempo todo o quão inadequados nós somos. E muitas vezes a gente vai acreditar que a gente é inadequado, que a gente é menos, que a gente está errando, que a gente é falho, que a gente é isso, que a gente é aquilo. E aí aparece alguém te oferecendo migalhas de amor
e você acha que você não é digno de amor nenhum porque você é um problema, você aceita. Você aceita porque você acha que é muito mais do que você merece. E aí você cai em relações abusivas. Então, eu acho que o maior ensinamento que uma família pode dar para o autista é o amor próprio. Porque quando a gente não se ama, é um perigo gigantesco. A gente se coloca de bandeja na mão de pessoas malvadas. E aí junta com isso que você falou, que é essa dificuldade de perceber manipulações, mentiras, maldades. Eu vivi 7 anos num relacionamento horrível, extremamente abusivo, de N formas, de todas as formas que você puder imaginar. E sabe o que é mais triste? Eu estava num grupo de mulheres autistas e não tinha uma que não tenha vivenciado a mesma coisa. É bem triste mesmo. É muito preocupante. Eu até fiz um guia lá para o meu Instagram para as pessoas autistas identificarem relações abusivas, um guia básico de comportamentos de alerta. Mas ensinem seus filhos desde pequenininho o que não é legal, que eles merecem ser amados, que eles merecem ser respeitados, que eles merecem ser valorizados, né, exaltados, que eles não são um problema, eles não são menos. Porque isso vai fazer toda a diferença. Nossa, com certeza vai. É que eu acho que aí entra o amor e entra realmente já o respeito que a gente falou lá atrás, né? De você não querer. Pare de achar que tudo que seu filho faz, ou que tudo que. E eu estou falando seu filho em qualquer idade, tá? Porque geralmente a pessoa autista vai continuar morando com os pais por um bom tempo ali. E você continua achando que tem defeito ali, né? Tipo, que é um problema e que tudo mais. Então, cara, você tem que começar a ver o que realmente é, né? Não fique olhando que tudo que a pessoa faz tá errado. Porque... Exato. Porque isso vai refletir em como ela se enxerga e o tipo de relações que ela aceita lá na frente. Vou te dar um exemplo. Eu tinha um amigo que falou assim para mim: eu nunca vivi um relacionamento abusivo. Passou uns 5 minutos, ele falou assim: a minha ex odiava minhas estereotipias, ela dizia que tinha vergonha. Isso é abusivo. Só que ele não percebia, porque os pais dele também tinham vergonha da estereotipia dele. Então, na cabeça dele, ela estava certa em ter vergonha dele. Ela estava certa em proibir ele de ter estereotipias, afinal de contas, ele aprendeu a vida toda que ele estava errado e inadequado. Então, veja como a forma que você trata a criança hoje vai refletir na forma que o adulto, o adolescente se vê. O que ele vai normalizar, né? O que vai ser um amor natural para ele e o que vai ser inaceitável. A gente precisa ensinar desde cedo que está tudo bem ser quem a gente é e que a gente merece ser amado por ser quem a gente é, porque esse é o grande desafio. Amar, o autista amar quem ele é, com tanta gente falando o quão errado, quão ruim que ele é, essa é a maior vitória que tem. Eu sempre falo, a minha militância, gente, na internet é mostrar que é possível ser autista e ser feliz, e ter orgulho de quem você é. Porque é tão difícil, é tanta gente te puxando para baixo, que é uma luta diária para você olhar no espelho e falar, não, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. E eu mereço ser amada por quem eu sou. Eu não preciso ser alguém diferente, não. Eu não preciso aceitar migalhas de amor, não. Otávio, quando você fala, né, tipo... Você também já sofreu, assim... alguém já falou... menina, você não sabe o que você está falando, porque a tua realidade é muito diferente aqui da minha. Já, muito. Dentro mesmo do próprio... Que a gente sabe, né, que existem uns movimentos para querer separar o autismo nível 1 dos outros autismos e tudo mais, né? Já, muito. Já ouvi muito. E você lida bem com essas críticas da internet? Não sei, como que era no começo, se hoje mudou? Tipo... No começo eu sofria muita crítica, porque ninguém estava acostumado a ver autista adulto. Então foi um choque para todo mundo. As próprias mães, assim, não me receberam de braços abertos, não. Foi uma luta. Porque, como você é autista, você não se parece com meu filho de 3 anos? Você não pode ser autista. Então, eu sofri muito hate, assim. Muito hate. Tem coisas que hoje eu lido de boa. Tipo, não parece autista. Sua realidade não é a mesma que a minha. Eu falo, eu sei. Eu falo a minha realidade, não falo a de todo mundo.
Eu não sou porta-voz de autista. Eu nunca fui porta-voz de ninguém, além de mim mesma. Mas tem crítica que me deixa revoltada, quando ela é injusta, sabe? Quando alguém fala assim, ai, Tabata, você é muito radical no que você fala. Isso me deixa louca, porque se tem uma coisa que eu tenho muito cuidado é com as palavras que eu uso, em ser o máximo que eu posso ser respeitosa e tentar acolher ao máximo as dores e as realidades diversas. E aí alguém vem e fala que eu sou radical por falar tal coisa. Nossa. Geralmente é por eu não aceitar capacitismo que a pessoa fala isso, é por eu não aceitar homofobia, a pessoa fala isso, aí eu fico indignada. Porque eu não sei lidar com injustiça, não. Se você quer falar mal de mim, você fale alguma coisa que você tem razão ou que seja muito ridícula. Tipo, eu não tenho cara de autista. Agora, ser injusto, nossa, isso me tira de sério. Que isso é bem das altas habilidades também, né? Do autismo e do TDAH, dos três, né? Não lidar com justiça é dos três. Então é muito difícil para mim, assim. Quando eu vejo, já tô respondendo, entrando em briga já. Eu falo, o que eu tô fazendo? Mas eu quero também saber como que era, como que foi, de um modo geral, assim, para as pessoas que você contou, assim. Qual foi a reação das pessoas que já te conheciam antes, e aí quando você chega, nem falando da internet, porque a internet todo mundo é crítico, né? Mas depende pessoas... muito, assim, depende muito do quanto a pessoa me conhecia. Por exemplo, a minha irmã falou, nossa, só descobri agora, sempre soube. Para minha irmã era muito óbvio. Para essa minha melhor amiga, também muito óbvio, sabe? Então, eu acho que quanto mais próximo de mim, mais óbvio ficou o meu diagnóstico, mais óbvio foi. A galera que me conhece superficialmente acha muito absurdo ser autista, porque você fala bem, você é super desenvolta, e a galera acha que eu sou assim no dia a dia, na vida. E eu não sou assim, gente. Tem dias que eu não consigo falar com as pessoas, que eu bloqueio de tal forma que eu não consigo responder uma mísera mensagem de cliente no WhatsApp. Eu não sou essa pessoa o tempo todo. Então, quem me conhece assim, mais por cima, estranhou. Quem me conhece mais, falou, óbvio, era muito óbvio. E também por ser mulher, eu acho que tem mais esse estranhamento, né? Porque as pessoas já estão mais acostumadas com os homens, né? É verdade, tem eu igual eu te falei, tem aquela coisa que o autista, ele é branco, ele é homem, ele é hétero, e geralmente ele é criança também. Então a gente quebra com muitos preconceitos, muitos estereótipos, né? Então realmente é difícil a pessoa desconstruir a imagem que ela tem do que é ser autista. Tô pensando aqui, só deu um minuto de cansaço, peraí. Se você quiser encerrar por mim, tanto de boa. Vamos, tá super legal, tipo... Eu posso só pegar um pouquinho mais de água? Vou pegar uma coquinha aqui. Já pensa, um minutinho. De hiperfoco. Uma coisa que a gente não falou ainda, acho que a gente pode falar também, é sobre hiperfoco, sabe? Ah, verdade. Não falamos. E é um assunto bem bom. E aí também se... Bem lá, vamos falar do hiperfoco, então. Vamos. Daí a gente vai desenrolando ali. Tem bastante coisa para falar de hiperfoco. Então, você consegue lembrar também, primeiro, né, o que é o hiperfoco, e você consegue ter o hiperfoco no autismo e hiperfoco no TDAH, a diferença de um e do outro, assim, ou para você é mais um que pesa? Ou mistura? Olha, é mais misturado, assim, vamos lá, o que é o hiperfoco? É quando você se interessa
de forma um tanto quanto exagerada por um assunto específico. E quando eu digo assim, exagerada, você esquece de comer muitas vezes, você esquece de dormir. Eu já esqueci de trabalhar, já tive que vender o carro para pagar a dívida dos meses que eu fiquei sem trabalhar, focada no meu interesse ali. Então, o hiperfoco, ele é aquele interesse restrito que você passa um período ou às vezes até a vida inteira com ele ali. Claro que nem sempre ele está super em alta, às vezes é só como que eu vou dizer? Ele fica ali esperando para aparecer a qualquer momento, né? Ele fica adormecido até que alguma coisa te lembra dele e você vai lá e resgata aquele hiperfoco. Eu vejo que eu sou bem diferente dos meus amigos que são só autistas. Como eu sou autista TDAH, eu mudo de hiperfoco com muita frequência. São poucos os hiperfocos que eu mantenho há muitos anos, assim, desde a infância, por exemplo. Eu sou apaixonada pelos anos 90 e por desenho animado desde sempre. Então, esse é um hiperfoco que ficou. Mas a maioria vem e vai, tipo, bandeiras, países, capitais, vegetação. Eu gosto muito de coisa de geografia, tô vendo agora. Dinossauro, raça de cachorro. Já tive vários hiperfocos. E o que eu acho que é muito importante a gente falar é que o hiperfoco não tem como tirar. Muitas mães me perguntam, como é que eu tiro hiperfoco? Não tem como tirar hiperfoco. Se tivesse, eu ia amar, porque eu ia usar com certa frequência para tirar o hiperfoco de mim. Por quê? Porque nem sempre ele é legal. Muitas vezes o hiperfoco me esgota, porque eu fico sem dormir, eu fico horas e horas fazendo a mesma coisa, esqueço de comer, esqueço de tomar banho, esqueço de sair, esqueço das pessoas, esqueço de trabalhar, esqueço de um monte de coisa. Então, nem sempre o hiperfoco, ele vai ser legal. Porque eu sempre digo, tudo que é em desequilíbrio não é legal. O hiperfoco é um exemplo de desequilíbrio. Ele é demais, ele é exagero. Só que também ele pode ser aliado em muitas situações. Por exemplo, um dos meus hiperfocos é o meu trabalho. Uhum. Então, para os meus clientes deve ser ótimo o meu hiperfoco, porque eu estou sempre ali produzindo. Tipo, eu acordei 2 horas da manhã para fazer um logotipo para um cliente. Então, tem suas vantagens também. Por exemplo, eu falei que quando eu tive seletividade alimentar, o que me fez comer foi o meu hiperfoco. O que a minha mãe percebeu? Que quando um desenho animado que eu gostava muito comia certa coisa no desenho, ficava mais fácil me convencer a experimentar também. Então, na época dos anos 90, tinha videocassete. Minha mãe começou a gravar no videocassete os desenhos que eu gostava, que aparecia comida, e colocava para eu assistir no dia que ela ia fazer aquela comida, ou que ela ia comprar aquela comida. E aí ela usava aquilo como reforçador para me estimular a comer. Então, tipo, filha, olha, engraçado, o Pateta adora pizza, né? A gente tem pizza igualzinha, ó, vamos comer a pizza igual o Pateta? E aí, olha que loucura, eu que tinha uma super sensibilidade ao toque, comia pizza de mussarela escorrendo o óleo pela mão, porque o Pateta comia. Então, se o Pateta comia assim, eu também ia comer. E aí eu passei mais de 20 anos da minha vida, uns 25 anos, eu acho, só comendo pizza de mussarela, porque era a pizza que o Pateta comia. Eu não aceitava outro sabor, mas pelo menos eu comia pizza. Comeu. Então, o hiperfoco, ele te atrapalha em alguns momentos, mas ele também é um excelente reforçador em outros momentos. Eu vejo que às vezes, pelo menos para mim, né? Principalmente quando ele tem relação com o TDAH, assim, que parece que são coisas meio inúteis, que você não vai usar muito na sua vida, sabe? Porque... Nossa Senhora, nem me fala. E aí você perde horas naquilo. E é isso que você falou. Às vezes eu, de madrugada, tô ali assistindo de novo, e de novo, e de novo, a mesma cena, e decorando todas as falas. E tipo, cara, e amanhã você tem um monte de coisa pra fazer. E você tá cansado daí. E eu leio, engraçado, quando você vai fazer a anamnese para fazer a avaliação neuropsicológica, que você começa a resgatar coisas lá da sua infância, da sua adolescência, que você nem lembra, né? Exato. Mas você começa a resgatar, assim. E eu lembro que era também uma coisa assim, tipo, eu queria falar sobre aquilo com os meus amigos, mas os meus amigos não estavam afim de falar. Gente, a coisa que eu mais amo, Kelly, na minha vida é quando alguém me pergunta a capital de algum país.
E a gente fica tentando descobrir. Nossa, eu amo falar sobre isso. Só que quem quer falar sobre isso? Quem que quer? O máximo que eu consigo é na época de Copa do Mundo, que daí alguém me pergunta a bandeira. Ai, de que país está jogando? Daí eu sei pela bandeira, eu falo. Nossa, eu amo, amo. Gente, não tem nada mais prazeroso do que falar sobre o seu hiperfoco. Só que ninguém quer saber. Porque geralmente são assuntos aleatórios. É. E você era daquelas que também, ou é, né? Que coleciona, tipo, você gosta das bandeiras, você coleciona elas, ou tipo. Ah, bandeiras eu não coleciono, mas ó, não sei se vai dar para ver aqui que eu tenho uma estante atrás de mim. Dá para ver que tem uma estante aqui? Uhum. Tem coleção de copos de banda de rock. Aí embaixo tem bonequinhos, tem o Buzz Lightyear, tem The Big Bang Theory, tem Super Mario. Na terceira aqui tem coleção do Kinder Ovo dos anos 90, que eu guardei até hoje. Aí tem Sonic, pedras, tem bolinhas de gude que eu guardo desde os meus 6 anos de idade, porque eu coleciono coisas. Eu adoro colecionar coisas, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Eu guardo tudo. Essa parede aqui tá branca, mas em breve ela vai ter um monte de quadros e bonequinhos de coisas dos anos 90, vai ser muito legal. Tipo, Eu adoro colecionar. então, outras coisas, né? Você já traz lá de pequenininha, né? Só que ninguém sabia, né? Tipo. E eu guardo, tipo, pensa, uma criança TDAH que super perde as coisas, como é que guardou coleção de Kinder Ovo por quase 30 anos? Eu tenho isso aqui há quase 30 anos, porque tem Kinder Ovo ali que eu era muito pequenininha quando eu ganhei. E eu não Sim. perdi. Eu tenho figurinhas de 1994, 96, 97 que eu guardei. Por que eu não colei, né? Porque eu tinha isso de guardar, de vou ter para sempre. Desde pequenininha. Amo coleções. E você é uma pessoa que tem a parte da rigidez, assim, na sua vida, assim, de tipo, tem que ser horários, tem que ter rotina, ou isso também acaba sendo mais leve Maleável, né? por causa do TDAH? Então, eu achava que eu era muito flexível. Até fazer a avaliação neuropsicológica, e foi o que eu mais pontuei, foi no pensamento rígido. Mas no sentido de o certo é o certo, as regras estão aí, as leis existem, vamos ser éticos, sabe? Eu sou muito essa pessoa. Eu não gosto de atravessar fora da faixa. Eu como lixo, mas não me faça jogar um lixo na rua, pelo amor de Deus. Eu prefiro comer do que jogar na rua, não faço isso. Então eu sou muito rígida nesse sentido, assim, de as regras são regras. E elas, as que fazem sentido para mim, eu sigo piamente. As que não fazem sentido, por exemplo, roupa de casamento, é uma regra que não faz sentido nenhum na minha cabeça. Por que a gente tem que usar uma roupa especial para um casamento? Por que a gente não pode ir com roupa que a gente quer? Essas daí eu já não sou tão rígida, não. Agora, regras que. Cinto de segurança. Sim. Sabe, uma regra que faz muito sentido. Eu vou usar sempre. Eu sou muito rígida e não aceito que não use. E aí descobri isso, que eu sou realmente rígida para muitas coisas. E você também, eu vi em outra entrevista sua, que aí você falou que você tocava bateria, a música, sim. né? Uhum. Como que surgiu a música para você, assim, na vida? E você acha que ela teve alguma influência também no caminho, assim, né? Tipo, A música mudou minha vida. A música foi tudo para mim. Por quê? Eu fui uma criança hiperativa, muito hiperativa, mas com muitas limitações. Eu não falava, eu sabia falar, mas eu não falava na rua, eu só falava dentro de casa. Então, eu passava horas, por exemplo, na escola, sem ir ao banheiro, porque eu não tinha coragem de pedir para ir ao banheiro. Eu não acompanhava a aula, meu caderno era sempre em branco, então eu era aquela criança agitada com muitas dificuldades. Então, meus pais me botaram para fazer curso do que você imaginar. Fiz balé, judô, taekwondo, marcenaria, corte e costura, dança, até que eu fui parar nas aulas de teclado. Foi o primeiro instrumento que eu fiz, com 9 anos. Meu pai me matriculou. E aí foi uma virada. Por quê? Porque daí eu comecei a ter mais responsabilidade. Conforme a gente ia se apresentando nos palcos, eu fui ganhando confiança, eu fui ganhando autonomia, eu fui ganhando habilidades sociais, porque superdotação, né, gente? Eu era a melhor tecladista da escola, assim, em pouco tempo. Eu tinha, então, tipo, 9, 10 anos,
E eu tocava na banda dos adultos, os rock, sabe? Os Deep Purple, Black Sabbath, porque não tinha tecladista para tocar essas músicas. Aí, minhas habilidades sociais melhoraram muito, porque daí eu participava de ensaios de banda, eu fui obrigada a me comunicar, sabe? Porque antes eu ficava lá na sala de aula, tipo, não vou no banheiro. E ali não, eu precisava falar, fulano, me avisa quando você vai fazer essa pausa, porque aí eu preciso entrar. Então, eu era obrigada a falar de alguma forma. E aí eu fui desenvolvendo demais, assim. A Tabata, nossa, não é a mesma, assim. Até meus 13 anos eu fui calada. Muito calada. Eu falava o mínimo. Até que o dia eu errei no palco. Eu errei, mas eu errei feio. Eu toquei qualquer coisa no principal solo da música. E aí eu vi que nada aconteceu. Eu não morri, minha vida não acabou, a vida seguiu, a gente encerrou a música. E eu percebi que errar não era a pior coisa do mundo, não. Nossa, quando eu descobri que errar não era a pior coisa do mundo, aí eu me soltei. Mudou a minha vida. Eu comecei a falar, eu comecei a dizer mais o que eu pensava, eu comecei a ter coragem de apresentar trabalhos na escola. Então eu digo que a música e esse erro, naquele dia, nesse palco, mudou a minha vida. Porque eu não seria a mesma pessoa, não. É o errar e não ser recriminada pelo erro, né? Tipo, porque se a criança erra ali, o adolescente erra ali e já é todo julgado, né? Exato, e eu vi, tipo, a gente encerrou a música, foi ok, sabe? Algumas pessoas comentaram do erro, eu falei, gente, apagou a luz. Ah, então tá bom. Porque eu errei, porque apagou a luz, eu não enxerguei o teclado, toquei qualquer coisa. Aí eu falei, gente, aconteceu isso? Ah, então beleza. E eu vi, nossa, a vida seguiu, eu posso errar, eu posso me permitir. E aí só foi. Aí eu comecei a falar. Aí foi outra vida. Quando você fala, né, na escola eu tinha um caderno em branco, eu não parava quieta, não sei o quê. Tipo, como que foi difícil também, né? Tipo, era pensar nos anos atrás como que era essa. Eu lembro que eu não tive inclusão nenhuma para a parte visual, assim, nenhuma. Então eu tinha que me virar do meu jeito. E tipo, eu imagino que também para as outras questões também não tinha inclusão, né? Era mandar a criança para fora da sala. Não, eu era punida sempre. Minha mãe estava sempre na escola, porque eu simplesmente saía da sala de aula, assim, às vezes, sabe? Eu não falava, mas eu saía, porque eu não aguentava, às vezes, o barulho das crianças. Aí eu saía, eu ficava no corredor ali, né? Aí eu já apanhei de professora, a professora já me arrastou pelo cabelo, assim, até meu lugar, do fundo da sala até meu lugar, arrastando aqui pelo cabelo, assim. Nossa, caderno de caligrafia eu fiz milhares, porque minha letra era feia, né? Eu tinha dificuldade de coordenação motora fina, minha letra era bem feia, então, nossa, era muita punição. Eu era odiada pelos professores, eu era muita criança problema. Minha mãe estava sempre na escola, sempre. Minha mãe e meu pai foram os meus grandes suportes mesmo, assim. O meu caderno estava em branco, minha mãe que ia atrás de outras crianças para pedir caderno emprestado, para eu copiar, sabe? Sempre estiveram muito do meu lado. Pelo que você fala, assim, e dá pra gente perceber, né, Tabata? Quando seu pai fica procurando várias coisas para que você se encaixe em algum lugar, né? Então, assim, ele tá procurando um lugar para você se encaixar, né? E não só tenho que dar um jeito nessa menina, né? Tipo, pra que você realmente. Porque muitas vezes também a gente às vezes vê pais que estão ali, né, estão vendo a gente e pensam, eu não tenho como pagar nenhuma terapia, né? Porque a gente sabe que é caro, né? Uma sessão, no mínimo R$200 a gente paga aqui, pelo menos em Curitiba, né? É caríssimo, é isso mesmo. E aí, às vezes, se você não tem condições de pagar a terapia, né? Às vezes procurar alguma coisa que você acha que a criança tenha habilidade, que ela vai gostar de fazer, de estar ali no meio, que também vai estar desenvolvendo. Não vai substituir a terapia, tá, gente? Mas não vai substituir, mas ajuda a desenvolver muito certas habilidades. Música, esportes, teatro. Gente, teatro é maravilhoso. Nossa, teatro ajuda demais, 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 demais. Aí o esporte também. Eu sempre fiz muito tudo. Eu acho que tudo teve muita influência no meu desenvolvimento, sabe? Eu sempre participei de campeonatos, joguei futebol, joguei handball, participei de atletismo, então sempre estive muito ativa em muitas coisas, né? Isso com certeza teve influência no meu desenvolvimento. Porque aí, às vezes, até a gente fica. Hoje em dia existem muitos grupinhos de habilidades sociais que eu acho bem legais, assim, que a criança
Porque muitas vezes vai para terapia e aí fica só ali na terapia e não tem essa coisa de conviver com outra criança e ver como que é na prática. Não coloque em prática, E aí eu acho que nada melhor que você conviver com os seus pares, né, da sua idade ali e tudo mais, para você comer, até para adultos, né? Hoje, aqui em Curitiba, pelo menos, eu estou em alguns grupos assim que tem de autistas adultos que se encontram, tem um grupo aqui que todo último sábado do mês se encontra para numa pizzaria e aí para jogar, para conversar, porque ainda é muito difícil, né, de você achar pessoas que te entendam e que te e aí você tem essa possibilidade de estar num lugar que é um lugar seguro, é um lugar muito legal isso. Assim. Muito legal mesmo. Bom saber. Depois me conta mais desses grupos aí. De repente participo algum dia que eu for para Curitiba, eu mando uma mensagem se eu posso participar de um encontro. Vou deixar. A Adriana tá aqui também, já tem um podcast dela. E aí ela que coordena esse grupo, assim. Ela também é autista, com altas habilidades. Ai, meu Deus, TDAH. E ela descobriu também. Depois, acho que já tinha quase 40. Quando ela descobriu. Depois eu vou ver, então. Vou me informar. Então, acho que a gente pode ir se encaminhando, assim, para a gente fazer um encerramento, Tabata. Mas eu acho que a gente tem que ainda falar, né? Queria que você falasse, assim, com aquele adulto mesmo, que acha que nunca se encaixou na vida, que tem algo diferente, que aí agora escutou você aqui e pensa, nossa, será que também eu posso, né? Será que eu tô nesse grupo, né? Sim. Quais são os passos, né? Acho que a primeira coisa é que se você se questiona, será que já existe uma grande chance de ser? Porque a gente passa uma vida se questionando, né? Por que eu não faço parte de nenhum grupo? Por que eu me sinto excluído? Por que eu me sinto um ET? Por que eu me sinto não compreendido? São sentimentos que, se você se assemelha, se você se conecta com esses sentimentos, existe uma grande possibilidade de que, de fato, você possa vir a fazer parte do espectro autista. Então, vai atrás, sabe? Porque o autoconhecimento, ele é libertador, assim. Você poder se conhecer, se amar, se acolher, se respeitar, isso não tem preço. Isso não tem preço. Você não precisa de um diagnóstico para isso, mas um diagnóstico, ele viabiliza de uma forma muito mais fácil que esse processo todo de autoaceitação, de amor próprio, de respeito aos seus limites, ele aconteça. Você tem vários caminhos aí. Eu digo que tem 3 caminhos. O mais difícil, que é o direto para o médico, você pode ir direto para o médico. Procurar um especialista em autismo, psiquiatra ou neuro, e marcar uma consulta e falar que você acha que é autista. Vai dar certo? Talvez não, porque existe um grande preconceito ainda de muitos médicos com quem vai direto, sem uma avaliação neuropsicológica, sem o encaminhamento do psicólogo. Tem muito médico que acha que você está procurando coisa onde não tem. Então, assim, pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas existe a possibilidade. Você pode também fazer uma avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação cara, eu não vou mentir, mas é uma avaliação muito completa. É uma avaliação, assim, de, às vezes, 8, 9, 10, até 12 sessões, dependendo. 13 sessões, enfim, mas é nessa média, geralmente, que vai avaliar, não é o laudo ainda, mas ela vai te avaliar, vai fazer um relatório sobre você, para você levar aí sim para o médico especialista. Então, tem esse segundo caminho, que é o mais caro, mas é o que tem mais chances de ser bem sucedido, por ser o mais completo. E tem a terceira opção, que é, primeiro, fazer uma terapia, ir se conhecer, levantar essas informações do seu passado, de como você se sente, de como você tem se percebido, tornar mais claro e mais nítido para você todos esses sentimentos que você está nesse momento, e aí sim você procura um médico. Porque o que aconteceu comigo, que eu fui direto no médico, e eu não tinha tão claras essas informações na minha cabeça. Então, eu falei de forma bastante confusa para o médico também. E aí veio o diagnóstico só de transtorno bipolar. Porque o que eu relatei deu a entender que era só transtorno bipolar. Então, por isso que eu falo que tem essa terceira opção, que é você passar um tempo em terapia para se entender, se preparar para a consulta com o médico.
Mas também pode ser que não dê muito certo por conta daquilo que eu falei na primeira opção, né? De você não ter avaliação neuropsicológica, que os médicos estão pedindo bastante como forma de colaborar com a avaliação diagnóstica, né? Mas ela não é obrigatória. Só que muitos médicos estão pedindo. Até porque a gente. Por que muitos médicos não pedem, né? Primeiro, pelo tempo da consulta, né? Porque geralmente numa consulta vai ser muito pouco tempo para ele avaliar tudo que ele precisa. Exato. Então, também vai sair caro se você ficar indo várias vezes no médico, porque ele não vai ficar ali horas com você fazendo toda a avaliação naquele momento, né? Tem outra questão também que depende dos sinais que você apresenta, né, Tabata? Eu tenho um amigo, por exemplo, que foi e na primeira consulta com o médico, durou 2 horas a consulta aqui em Curitiba. Caríssimo também, tá? A consulta. Mas ele saiu com o laudo. Mas por quê? Porque ele foi com tudo anotadinho também. Então, ele é a esposa. Isso que eu falei, se prepare para a consulta. A terceira opção é válida também, se prepare. Vai com tudo anotadinho, ela fez vídeos dele, assim, né? Tudo com a permissão, mas pegava ele em momentos que ele não percebia, e aí ela mostrou tudo pro médico. Então, ele tinha todo. Porque, assim, muita coisa no consultório, às vezes o médico não consegue ver mesmo, né? Tipo, tão rápido. Ainda mais. E a primeira coisa que a gente tem que ressaltar também: qualquer profissional desses que a Tabata falou aqui tem que entender de autismo, tem que entender de transtornos do neurodesenvolvimento, tem que entender. Porque senão. Tem que ser especialista, senão é perda de tempo, gente. Perda de tempo, jogando perda de dinheiro, sabe? Eu já fui muito profissional, assim, que não era especialista. Era psiquiatra, era neuro, mas não era especialista em autismo. E eu só ouvi besteira. Nossa Senhora. Só ouvi besteira, só besteira. Então, procure quem entende do assunto. Busque indicações, né? Isso ajuda muito também, porque às vezes o médico é especialista, mas também não é a pessoa mais simpática do mundo, que falta muito isso também. Empatia e acolhimento por parte dos profissionais da área da saúde em diversas situações. Então, procure indicações, veja se aquele médico tem boas avaliações, se é uma pessoa, gente boa, né? Porque não basta ser especialista, tem que ser uma pessoa legal também. Sim. E até quando a gente fala que 8 a 13 sessões, né, para avaliação neuropsicológica, às vezes as pessoas podem pensar, tanto, né? Mas, gente, às vezes é tão complexo, é tanta coisa que tem que ser avaliada realmente. Realmente é uma avaliação extensa e sutil mesmo. Sutilezas, né? Principalmente se a gente está falando em mulheres. E aí entra muitas questões, tipo, mas como que eu vou analisar, né? Se eu olho no teu olho, então tem comunicação? Não, cara, tem que ser. Porque se você vai lá, eu e Tabata estamos conversando, a gente está se olhando no olho, se o avaliador não for bom, ele já vai dizer que você não é, entendeu? Exato. Então tem que ser um cara muito bom, assim. Tem que ser uma pessoa que tem um conhecimento, principalmente se você for adulto, procure um profissional que tem experiência com adultos. Porque um grande erro também foi procurar profissionais especialistas em crianças e eles queriam ver características de crianças em mim, e eles não iam perceber isso. Eu não sou mais uma criança. Então, sim, se possível, procure também, além de especialista em autismo ou TDAH, enfim, alguém que seja especialista no atendimento de adultos, porque vai ser outro rolê. Sim. E aí eu também queria que você deixasse uma mensagem, Tabata, para as pessoas que são responsáveis por contratar pessoas com deficiência, né? Porque eu acho que essa galera também tem que olhar para cá, né? Eu acho que a mensagem é que vocês estejam abertos a dialogar, a perguntar a adaptação, a oferecer oportunidade, a estender a mão antes de julgar, antes de considerar que os autistas não são capazes, porque nós podemos muitas coisas. A única coisa que a gente não tem muitas vezes é a oportunidade de mostrar as nossas habilidades, mostrar o que a gente pode fazer, o que a gente sabe fazer. Tem autista que é bom demais em muitas coisas, gente. Nossa, quando um autista tá hiperfocado, nossa, ninguém segura. É uma pessoa excepcional no seu trabalho, naquilo que a pessoa tem interesse. Então, a gente precisa de oportunidades. Mais oportunidades e menos portas fechadas, menos julgamento, menos preconceito. Se você tem dúvidas da adaptação que o autista precisa para entrar na sua empresa, pergunte para ele. Porque você não vai encontrar essa resposta na internet mesmo.
Cada autista é de um jeito. Então, você não vai encontrar uma fórmula pronta para adaptar um autista. Você vai precisar perguntar para ele, mas não tenha medo, a gente não morde, não é um bicho de 7 cabeças, não. A gente não vai te atacar de uma hora para outra, isso não acontece. Dê uma oportunidade, que eu tenho certeza que você vai se surpreender muito. Não é difícil como você acha que é. É isso aí. Tabata, muito obrigada mesmo. Se você quiser deixar um recado, as redes sociais da Tabata, a gente está todas aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Vou deixar também depois aqui, para todo mundo ver. É isso, gente. Sigam lá, que vai ter projeto novo, principalmente voltado para autistas adolescentes e adultos. Se tudo der certo, a gente vai lançar esse projeto ainda esse ano para ajudar essa galera que precisa de bastante suporte, orientação e conteúdo de qualidade. Então, me siga lá para mais informações. Conheça a minha loja de camisetas também, que se vocês comprarem camisetas, me ajuda bastante no outro projeto, sabe? Que daí eu tenho uma verbinha para investir. Então, se você puder comprar umas camisetas lá, dá essa moral lá pra gente, tá bom? Muito obrigada, amei estar aqui com vocês. Foi, eu acho, um momento assim da gente poder falar sobre muitos assuntos importantes que nem sempre a gente tem oportunidade de falar. Então, obrigada para quem chegou até aqui, obrigada por ter assistido, e a gente se encontra por aí nas redes sociais, ou em Curitiba também, né, Kelly? Que a gente ainda vai se encontrar em Curitiba. Com certeza. Curitiba, Blumenau. É isso. Fechou, gente, obrigadão. Então, obrigada, Tabata. Quero agradecer para vocês também que ficaram aqui assistindo com a gente até aqui. Não esquece que toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tem um episódio novo, falando de vários assuntos relacionados à neurodiversidade, à maternidade, típica e atípica. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que com certeza ele vai ajudar muita gente aí no caminho. Tá bom, gente? Então, um beijo grande e até a próxima semana.